Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, em mais uma reunião virtual, para falar sobre o livro de Urântia. Nós somos o grupo Saber e Conhecer. Hoje é dia 4 de abril de 2024. Vamos dar continuidade à história, né? A história de Jesus. Se não der para terminar hoje, a gente continua mais a outra parte até terminar a história de Jesus. Depois a gente volta lá no começo para ir vendo o livro gradativamente, tá bom? Tá Então, bem. vamos lá. Vamos à oração de abertura, gente. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, e pedir humildemente aos nossos mentores que estejam aqui conosco nesta noite. Vamos iniciar com a prece de Cáritas. Eu peço desculpas, eu perdi meu evangelho, mas eu encontrei a prece aqui na internet. Vamos lá. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a nossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. A palestra. A gente percebe que, de verdade, quando a gente ensina para alguém alguma coisa, a gente aprende mais, não é? A gente aprende muito mais. E, de verdade, você aprende ensinando. O aprendizado definitivo é aquele que você ensina. Você simplesmente ensinar, né? Tem um texto, tem um cara chamado Robert Shaw que diz que se você ensinar algo para alguém, de verdade, você não vai estar ensinando nada. A menos que essa pessoa faça aquilo que você ensinou, ela não vai saber nada. Nessa mesma época, agora sim. Esse matemático de Damasco, além de matemático, ele era músico também. E ele tocava a harpa, e Jesus ganhou um gosto de harpa. E ele começou a ter aulas de harpa nessa época também. No 8º ano nasce Simão, que já estamos no 4º irmão. As perguntas embaraçosas continuam, sempre focados em ciência ou alguma questão de religião, astronomia ou geografia. E recebe uma visita de um sacerdote, um rabino chamado Naor, de Jerusalém, que é descrito aqui. Em fevereiro, Naor, um dos professores de uma academia dos rabinos de Jerusalém, veio a Nazaré para observar Jesus. Depois de ter cumprido uma missão semelhante na casa de Zacarias, perto de Jerusalém. Ele veio a Nazaré por uma sugestão do pai de João, ao mesmo tempo em que, ao princípio, ficou um tanto chocado com a franqueza de Jesus e a sua maneira pouco convencional de se relacionar com as coisas da religião, ele atribuía isso à distância da Galileia e dos centros de ensino e de cultura hebraica e aconselhou José e Maria que lhe permitissem levar Jesus consigo a Jerusalém, onde ele poderia ter as vantagens da educação e da instrução do centro de cultura judaica.
o pessoal achava um problema o trato pessoal dele com a religião, né? E até dito em algumas partes que Jesus tinha um certo humor. Agora imagina, para alguém que levava tão a sério a religião, ver humor mesclado com religião, né? Terrível, né? Maria ficou um pouco persuadida a consentir, porque ela é bem tradicional, né? Judaica. Ela estava convencida de que o seu primogênito devia transformar-se no Messias, o libertador judeu. José estava hesitante, mas também convencido de que Jesus devia crescer e tornar-se um homem do destino. Contudo, achava-se profundamente incerto quanto a qual deveria ser esse destino. José sabia que tinha alguma coisa especial, mas qual? Maria já estava mais decidida, né? No entanto, ele nunca realmente duvidou de que seu filho devia cumprir alguma grande missão na terra. Quanto mais ele pensava sobre o conselho de Naor, mais ele punha em dúvida se era sábio fazer esse estágio, como era proposto em Jerusalém. Por causa dessa diferença de opinião entre José e Maria, Naor pediu permissão para colocar toda a questão para Jesus. Jesus escutou com uma atenção. Com quantos anos aqui tinha Jesus? 8? 8. Então você colocou 8 anos uma questão para uma criança, né? Conversou com José, com Maria e com um vizinho, Jacó, o pedreiro, cujo filho era o seu companheiro favorito. E então, 2 dias mais tarde, ele concluiu que, mesmo havendo uma tal divergência de opinião entre os seus pais e os conselheiros, desde que ele não se sentia competente para assumir a responsabilidade por uma tal decisão, por não se sentir tão inclinado nem para uma decisão nem para outra, em vista de toda a situação, finalmente ele decidiu conversar com meu pai que está no céu. E quando não estivesse absolutamente certo quanto à resposta, ele sentiu que deveria permanecer em casa com o seu pai e com a sua mãe. E isso é interessante, né? Muita gente pede algo para Deus e quer a resposta imediata. Bom, Jesus pediu e eu vou ficar aqui enquanto eu espero a resposta, né? Então a gente tem que ser mais paciente também, né? É um ensino para a gente. E acrescentou: eles que tanto me amam devem ser capazes de fazer mais por mim e guiar-me de um modo mais seguro do que estranhos, que podem apenas ver o meu corpo e observar a minha mente, mas que dificilmente podem me conhecer de verdade. Todos ficaram maravilhados, e Naor tomou o seu caminho de volta para Jerusalém. E se passaram muitos anos antes que a questão de Jesus ir para longe de casa de novo voltasse a ser levada em consideração. E ali ele ficou. E de verdade os reveladores falam que foi muito melhor que ele tivesse ficado lá, porque se ele tivesse ido para Jerusalém, ele teria uma educação tão formal que talvez isso comprometesse o aprendizado dele da flexibilidade que ele tinha disponível em Nazaré, da visão principalmente dos gentios. Gentios todos aqueles que eram tementes a Deus, mas que não eram necessariamente judeus ou que tivessem uma educação formal judaica. Tá? Existia nas sinagogas áreas especiais para gentios, etc. E dentro dos gentios, é aquele católico hoje, né, que vai na igreja só quando acontece algo ruim, né? É temente a Deus, mas não necessariamente formal, né? E esse contato com os gentios permitiu que ele tivesse uma expansão maior dentro do discurso dele. É no 9º ano que acontece o caso do desenho no chão da escola. Não sei se vocês se lembram disso, mas está aqui se não se lembram. O problema mais sério a acontecer ainda na escola ocorreu no final do inverno, quando Jesus ousou desafiar o Shazam a respeito do ensinamento de que todas as imagens e pinturas e os desenhos eram idólatras pela sua natureza. Jesus deliciava-se em desenhar paisagens, tanto quanto em modelar uma grande variedade de objetos em cerâmica, que ele aprendeu lá com Natan. Tudo nesse sentido era estritamente proibido pela lei judaica, mas até esse momento ele tinha conseguido desarmar as objeções dos seus pais de um modo tal que eles lhe haviam permitido continuar com essas atividades, obviamente de forma um pouco escondida. Mas o problema foi novamente levantado na escola quando um dos alunos mais atrasados descobriu Jesus fazendo a carvão um desenho do professor no chão da sala de aula. A caricatura e coisas assim não são coisas só de crianças levadas, né? Lá estava, claro, como o dia, e muitos dos anciões tinham visto aquilo antes que o comitê fosse chamar José para exigir que algo fosse feito para acabar com o descumprimento da lei por parte do seu filho primogênito.
E embora não tenha sido essa a primeira vez que as reclamações chegavam a José e Maria sobre as coisas que o seu versátil e ativo menino fazia, essa era a mais séria de todas as acusações que até então tinham sido lançadas contra ele. Jesus escutou a acusação sobre os seus esforços artísticos durante algum tempo, assentado que estava em uma grande pedra no lado de fora da porta dos fundos. Ele ressentia-se que eles tivessem culpado o seu pai pelos erros que alegavam que ele cometia. E assim ele avançou destemidamente para confrontar-se com os seus acusadores. Os anciões ficaram confusos. Alguns estavam inclinados a ver o episódio com humor, enquanto um ou dois pareciam pensar que o menino era um sacrílego, se não até blasfemo mesmo. José estava perplexo e Maria indignada, mas Jesus insistia em ser ouvido. E ele teve a palavra e corajosamente defendeu seu ponto de vista com o consumado e amplo controle, e anunciou que se conformaria à decisão do seu pai nesta como em todas as questões controvertidas. E o comitê dos anciões partiu em silêncio. 9 anos. 9 anos. Então, possivelmente, realmente, ele parou de fazer, né, as artimanhas, que não são artimanhas, mas naquela época eram, né? Nessa época mesmo, ele escalou o Monte Tabor. Esse Monte Tabor era um monte perto de Nazaré que ele podia ver, era um dos picos mais altos ali. Ele podia ver quase todo o Oriente e o Ocidente ali, que era, se possível, ver em Nazaré. Tá? E essas coisas sempre chamaram a atenção de Jesus, né? Essas questões de geografia. E sempre que ele via áreas importantes e ele estava com alguém, ou ele perguntava, ou esse alguém diziam histórias dos hebreus, né, de conquistas militares, etc. E Jesus se deliciava com isso. Nessa época, José fez uma bancada de trabalho para Jesus na casa, uma bancada baixa de pedra, e deu as primeiras ferramentas pessoais para Jesus, para que ele trabalhasse de forma independente. Foi nessa mesma época, se eu não me engano, que José e Maria decidiram que alguns trabalhos que Jesus fizesse, ele ia manter o dinheiro com ele. E isso não era tradicional para uma empresa, para uma família judaica, que fosse mantido um dinheiro com um filho. Nessa mesma época ele faz viagens às cidades vizinhas, sempre com o seu pai, né? Tem algumas doenças comuns da infância, algumas bem graves, tá? Então ele fala que Jesus sofreu por um tempo, alguns problemas. No resto ele tem uma evolução física e intelectual bem avançada para a idade, social e espiritual também. Nessa época nasce Marta, em 13 de setembro. Também há o pior inverno de todos os tempos, era bem atípico, bem frio mesmo, tá? E nessa época, como ele era um menino muito diferente dos outros, ele acabou virando um líder de um grupo de 7 garotos. E esses 7 garotos, eles costumavam brincar de forma descontraída. E ele fala que Jesus melhorou os métodos de brincadeira e criou jogos, né? De uma forma muito dinâmica e séria entre o grupo de 7 meninos. Esses grupos. E aqui que eu falo, né, que ele ficava ponderando muitas vezes sobre, por causa do inverno ali, né, via neve, sobre como uma coisa como a água podia ter 3 estados, né, e ficava pensando como isso poderia ser, sendo que foi ele mesmo que criou essas coisas. Bom, no 10º ano, Jesus começa a ter uma autoconsciência divina. Começa, tá? Aqui pode parecer que, aconteceu. Não foi assim, foi bem progressivo e, de verdade, nessa fase inicial deu bastante problema para ele isso, porque ele ficava confuso. Muitas vezes ele ficava bem confuso. A parte humana dele sabia que existia alguma coisa, tinha horas que ele sentia que ele era um ser de fora, mas tinha horas que ele não sabia o que fazer ou que ele duvidava disso, então ele ficou numa oscilação, tá? Foi bem complicado. Ele chega a falar, nessa época, por causa dessa autoconsciência divina, ele chega a falar algumas coisas meio estranhas para Maria e para José. E aqui o livro fala que eles só ouviam, e não fala direito o que eram essas coisas estranhas.
mas vinha dessas confusões, né? E eles só ouviam, eles sabiam possivelmente do que se tratava, só que eles decidiram ficar em silêncio, simplesmente ouvir essas coisas e deixar que Jesus crescesse essas coisas na cabeça. Jesus nessa época ingressa numa escola avançada, as perguntas difíceis cada vez ficam mais difíceis, né? Jacó torna-se um defensor de Jesus, aquele amigo dele, né? Então, talvez a sua característica mais incomum a de Jesus e destacada fosse a sua pouca disposição de lutar pelos direitos próprios. Posto que ele era um garoto tão bem desenvolvido pela sua idade, parecia estranho aos seus companheiros que ele não estivesse inclinado a defender-se sequer das injustiças, nem quando submetido a abuso pessoal. Como quer que fosse, ele não sofria muito em vista dessa sua característica, por causa da sua amizade com Jacó, o garoto vizinho que era 1 ano mais velho. Ele era filho de um pedreiro, sócio de José nos negócios. Jacó era um grande admirador de Jesus e tomou para si a tarefa de fazer com que ninguém fosse permitido impor-se a Jesus, às custas da aversão que ele tinha ao combate físico. Muitas vezes jovens mais velhos e mais rudes atacaram Jesus e, confiando na sua reputação de docilidade, mas eles sofriam sempre com a retribuição rápida e certa das mãos do seu auto-apontado campeão e defensor, sempre disposto, Jacó, o filho do pedreiro. É interessante, né? Não querer se defender ou agir contra a violência ou qualquer coisa desse tipo. E a gente sabe que criança pode ser bem maldosa algumas vezes, né? Então, se pode imaginar que tipo de agressões de repente Jesus sofria. Nessa época, Jesus começa a ter uma linha de pensamento que está muito além da idade dele. Tanto que o grupo lá de amigos, de 7 amigos que ele tinha, ele acabou virando um líder, porque realmente ele exigia certas coisas, muitas vezes nos jogos, e ele ficava desapontado que os amigos dele não conseguiam entender, não conseguiam juntar o tico com o teco, né? E ele ficava um pouco desapontado. Então, nessa época mesmo, ele começou a ver que as intenções dele e o tipo de anseio que ele tinha de cultura, de conhecimento, era muito mais amparado na conversa com os mais velhos. Então, ele gastava tempo falando com os mais velhos. Os mais velhos adoravam conversar com ele, só que o pessoal achava estranho. Tanto que José e Maria muitas vezes chegavam nele e falavam: cara, você tem que ficar com o pessoal da sua idade, né? Se desenvolver com o pessoal da sua idade. E essas conversas eram com respeito a temas como agricultura, indústria, comércio. Então imagina uma criança de 10 anos discutindo sobre essas coisas, né? Tinha uma profundidade de raciocínio e agudeza de observação que só era amparada realmente com visões de mais velhos, tá? Nessa época ele vai ao Mar da Galileia, lá também pescar, com um tio dele, e ele gosta tanto da experiência que ele decide como profissão que ele quer ser um pescador. Bom, no 11º ano, ele faz viagens constantes à fazenda de um tio, adora esse ambiente de fazenda, cresce ainda mais o contato com as caravanas e ainda mais do modo mais inquisitivo dele, então ele conseguia bastante informação de todas as partes do mundo vindo dessas caravanas, tá? Em 24 de julho nasce Judá e Maria sofre algumas complicações no parto. Ela ficou várias semanas mal mesmo, e José e Jesus tiveram que dividir muitos afazeres de casa. Então nessa época Jesus já teve uma amostra das responsabilidades de um pai, de alguém que tem que coordenar a família. Foi a primeira vez que ele começou a ter esse tipo de amostra de cuidar dos irmãos, cuidar da mãe, cuidar dos afazeres de casa, da loja, tá? Todas essas coisas juntos. E aí que Jesus se torna muito ocupado e começa a ver como a vida não é uma brincadeira. Você vê, ao 11º ano de idade. Como ele era muito ocupado, e muitas vezes ele não conseguia ir na escola, o professor dele da sinagoga decide dar aulas para ele à noite. E esse professor gostava tanto dele, que ele se doava pessoalmente para ir à noite ensinar Jesus. Ele gostava disso, tá? Nessa época, então, Jesus sai, junto com José, para visitar uma cidade chamada Citópolis, na Decápolis.
Essa cidade é uma cidade grega, e cidades gregas eram consideradas cidades pagãs. Então José foi lá para ver alguma questão de serviço, e José aproveitou para mostrar a cidade para Jesus. E aí houveram vários problemas. Em meados do mês de maio, o jovem acompanhou o seu pai em uma viagem a negócios a Citópolis, a principal cidade grega de Decápolis, a antiga cidade hebraica de Bet-Sean. Jesus ficou tremendamente impressionado com a aparência de limpeza e a ordem dessa cidade tida como pagã. Bom, se ele ficou impressionado com a limpeza, eu imagino como devia ser Nazaré, não sei, né? E maravilhou-se com um teatro a céu aberto e admirou-se com a beleza do templo de mármore dedicado à adoração dos deuses pagãos. José ficou bastante perturbado com o entusiasmo do jovem e tentou contrabalancear essas impressões favoráveis, exaltando a beleza e a grandeza do templo judeu de Jerusalém. Que a gente conhece a arte grega e a gente sabe muito bem que são coisas bem díspares, né? A arte grega com a arte judaica. Então a gente tem uma ideia do que Jesus viu. Muitas vezes Jesus havia contemplado com curiosidade essa magnífica cidade grega da montanha de Nazaré, e tantas vezes perguntara sobre os seus extensos edifícios públicos orneados, mas o seu pai sempre procurava evitar responder a essas perguntas. Agora estavam face a face com as belezas da cidade gentia, e José não podia ignorar gratuitamente as perguntas de Jesus. E aconteceu exatamente naquele momento que estavam em andamento os jogos competitivos anuais e as demonstrações de preparo físico entre as cidades gregas de Decápolis. Entendemos que seja como fosse uma Olimpíada, né, da época, no anfiteatro de Citópolis, e Jesus insistiu para que o seu pai o levasse para ver os jogos. E foi tão insistente que José hesitou em negar-lhe aquilo. O jovem ficou entusiasmado com os jogos e entrou muito sinceramente no espírito das demonstrações do desenvolvimento físico e da habilidade atlética. José estava inexplicavelmente chocado de ver o entusiasmo do seu filho diante daquelas exibições de vaidade pagã. Depois que os jogos terminaram, José teve a surpresa da sua vida quando ouviu Jesus expressar a sua aprovação a eles e sugerir que seria bom para os jovens de Nazaré se eles pudessem ser beneficiados de um modo por aquelas atividades físicas ao ar livre. José falou honesta e longamente com Jesus sobre a natureza má de tais práticas. Eu não entendo que natureza má ele encontrou, mas deve ter encontrado alguma. Mas ele bem sabia que o seu filho não se convencera. A única vez que Jesus viu o seu pai com raiva dele foi quando naquela noite no quarto deles, na estalagem, quando no decorrer da discussão, o jovem então esquecido dos preceitos judeus, chegou a sugerir que ao voltarem para casa, eles trabalhassem na construção de um anfiteatro em Nazaré. Quando José ouviu seu primogênito expressando sentimentos tão pouco judeus, ele esqueceu seu comportamento calmo de costume e, tomando Jesus pelo ombro, furiosamente exclamou: "Meu filho, que eu não ouça nunca mais você exprimir um pensamento tão mau enquanto você viver." Jesus ficou assustado com a demonstração de que o seu pai fizera de emoção. Nunca antes tinha sido levado a sentir a indignação pessoal do seu pai e ficar atônito e chocado para além do exprimível. Ele apenas respondeu: "Está bem, meu pai, assim será." E nunca mais o jovem fez a mais leve alusão de qualquer modo aos jogos ou outras atividades atléticas dos gregos enquanto seu pai viveu. Tem um outro trecho de quando eles estão indo para Jerusalém na primeira Páscoa, e eles passam, vai uma caravana de um monte de gente, e eles passam por Citópolis, e todo mundo fala algo de Citópolis, e Maria acha muito estranho que os únicos que não falam nada é José e Jesus. Ela não sabia desse episódio, mas ela acha muito estranho. Ela, poxa, todo mundo, né? E eles não abrem o bico, passaram, nem olharam direito. Bom, 12º ano, esses conflitos mentais começam a ficar cada vez mais agudos, né? Dessa mente humana de Jesus com esse seu lado divino junto, tá? Jesus começa a estudar sobre a natureza, começa a fazer trabalhos de carpintaria. Jesus se dava em geral muito bem com todos os irmãos, todos. Ele só tinha problema com 2 irmãos, José e Judá.
E principalmente Judá é que ele teve mais problemas depois. A gente vai ver isso mais para frente. Nesse período ele tinha dúvidas e incertezas, ele ficava num ponto de oscilação de qual era a missão dele, o que ele tinha que fazer, que tipo de mestre ele ia ser, se ia ser um mestre político. Ele chegou até nessas oscilações tomar um pouco da ideia da sua mãe, mas ele chegou à conclusão de que não era aquilo, realmente não era aquilo. Tá? Ele começa a lidar melhor com alguns dos seus irmãos, torna-se um pouco mais compassivo, ele percebe que essas discussões que ele tem muitas vezes geram problemas, então ele começa a controlar um pouco as dúvidas dele. Né? Continua Jesus a ensinar os irmãos em casa, e José e Maria discutem qual seria o destino de Jesus. Já José apresentando a ideia dele de um libertador espiritual, e Maria com a ideia dela de um libertador político. Né? E nessa época é que Jesus, com as suas inquisições, resolve contestar um pergaminho que eles mantinham na porta, que é esse pergaminho no umbral de Mezuzá. Basicamente a história é essa. Durante o seu último ano na escola, enquanto tinha 12 anos de idade, Jesus contestou perante o seu pai o costume judeu de tocar o pedaço de pergaminho pregado no portal todas as vezes que se entra ou que se sai de casa. Em seguida, sempre beijando o dedo que tocou o pergaminho. Como uma parte desse ritual, era costumeiro dizer: o Senhor preservará o nosso sair e o nosso entrar, desta vez em diante para sempre. José e Maria tinham reiteradamente instruído a Jesus quanto às razões para não fazer imagens ou desenhar figuras, explicando que essas criações poderiam ser usadas com propósitos idólatras. Embora Jesus não compreendesse inteiramente as proscrições contra as imagens e figuras, ele tinha um conceito elevado da consistência lógica e, assim sendo, ele destacou para o seu pai a natureza essencialmente idólatra dessa obediência habitual. Não pode objetos, mas você pode beijar um papel que está na porta. Né? E José retirou o pergaminho depois que Jesus assim argumentara com ele. Né? Me parece que era meio esmagador as discussões com Jesus. Né? Então, em várias partes eles dizem que... Olá, pessoal. De volta. E aí, pessoal, marca aí para continuar na próxima reunião. Quantos minutos, tá? Aí eu vejo aqui depois, eu vou interromper aqui. Vamos finalizar nossa reunião. Tem aí uns 9 minutos para finalizar a reunião. Ana Paula dormiu, caiu. Ana Paula dormiu. Aí em Portugal já Não, é 10 horas, né? não dormi, não. Eu também não tô Ah, assim. Eu tava anotando. Tá ah. bom. Então vamos lá, vamos fazer os rápidos comentários aqui para poder fazer a prece no final e depois a gente dá Meu único continuidade. Nossa comentário oradora Ana Paula, né? Que ela fez o resuminho. não, meu único comentário antes da tia Ana Paula, que ela gosta de comentar bastante, é em tentar entender, né, que desenhar, fazer qualquer pintura era proibido Era proibido. pelas leis Verdade. do povo judeu, né? Nossa, isso não sei, é estranho demais, né? E até os jogos, né, que eles faziam lá também era tido como coisa ruim. É um entendimento que não Estranho, cabe né? no meu pensamento. Eu entendi. Eu entendi. Hum, Assim, eu acho que naquela época a gente tem que lembrar que as mulheres muçulmanas até hoje são cobertas, corpo sim. coberto, tem véu, tem tudo. Por quê? Porque eles querem preservar o corpo humano, não querem mostrar. Por quê? Uma vez que você mostra, e, de novo, eu não sou judeu, e depois se alguém estiver discutindo, pode comentar, falar e etc. Mas eu entendi o sentido. O fato de você, por exemplo, jogos, o que os jogos, em forma geral, mostra? E ele até comenta, né, o palestrante, né? Pessoas com corpos físicos bem, né, bem feitos, etc. Isso Uhum. gera uma atração sexual, uma atração física, né? As pessoas. Então, eles procuravam se manter cobertos, para que não Pode ser, despertasse mas isso. só um adendo. O costume de uso de burca não é do povo judeu.
É do Não, é dos povo árabe. muçulmanos. Muçulmanos, É dos sim, mas os muçulmanos, judeus na né? época, lembra que eles conviviam juntos, Também né? se cobriam, Também no caso usaram? do Ah, Brasil. então tá. Né? Porque eles Ah, estavam juntos, eles conviviam juntos, né? uhum. E assim como comer porco, carne de porco, essas coisas que vem lá dos outros Sim, sim. mandamentos, etc. Então era Uhum. para, acho que não despertar paixões, não despertar Cultura também, interesse. né? Sim. Cultura Uhum. também, né? Porque o teatro. Boa noite. Já no, na parte de desenhos, eu não sei exatamente dizer o porquê, mas eu lembro de uma passagem da Bíblia de Moisés, quando ele vai no monte rezar pela última vez, quando ele volta, o pessoal já está adorando uma estátua lá O bezerro de ouro. de um bezerro e etc. Então, acho que talvez por isso fosse proibido ter esculturas, desenhos, não sei, tá? Não sei te dizer, mas a gente pode pesquisar isso e comentar no início da próxima É, Reunião. verdade, reunião. verdade. O que me chamou a atenção, que eu achei assim, a personalidade fascinante de Jesus, né? Além de ele ser um líder do grupo dos 7 garotos, que ele tinha um certo senso de humor, né? E que ele Tinha. fez o Ah, desenho do professor no chão. Eu fiquei imaginando Ele fez uma a caricatura. caricatura do professor. Uma caricatura. olha, É. Vai lá, que Ana, Realmente a agora. legal. gente tá falando, acho que, do maior homem, né, que já Sim. pisou na Terra. É. E é por isso E que a é não ida dele. É. tão, tão fantástico, tão rico ouvir a história dele, né? Uma história fantástica que os pais realmente tiveram muito trabalho para educar esse rapaz. Ele fala, o Wilber, o vídeo de hoje, o início, ele parou quando Naor, um dos professores da Academia de Rabinos de Jerusalém, questionou Jesus com 8 anos sobre. E Jesus falou: Olha, eu vou falar com o meu pai que está nos céus, se ele iria ou não para um outro Jerusalém. lugar. Isso, para Jerusalém. Jerusalém. E Uhum. aí ele permaneceu com seus pais em Nazaré, uma educação judaica não tão formal quanto a que ele teria, caso ele tivesse seguido Naor. Isso com Eu acho que foi oito a grande anos. salvação dele, a grande Foi. salvação. Ele não se influenciou. Né? Exatamente. Com 9, ele fez o desenho do professor no chão da escola. Adorei. Aí os pais, claro, Adorei. foram chamados na escola Uhum. e, é, bom, com 10 anos é quando ele começa a ter uma consciência divina, né? E ele faz ele tinha o grupo, mas ele tinha um best friend forever, que era Jacó, que defendia ele, porque Hum, diz que ele era atacado, né? hum. E o Jacó, era um ano mais velho e defendia Jesus. Aí ele começou a ter uma profundidade, com 10 anos, uma profundidade de raciocínio, e ele decidiu, aos 10 anos, ser pescador. Olha que menino, com 10 anos. No 11º ano, a Maria dá à luz Judá e fica assim doente, né? Então Jesus passa a ter mais responsabilidades na casa e na loja também. Então, o professor decide dar aulas para Jesus à noite. Vai até a casa de Jesus para dar aulas à noite, ou seja, ele era um aluno especial. É. Especial e exemplar, né? É. E com Não, 11 exemplar sim, de anos, aprendizado rápido, mas não sim, exemplar para as leis da época. isso. Com 11 anos, o pai dele vai fazer um serviço em Citópolis e ele fica encantado com os jogos, com a cidade grega e aquela cidade grega pagã, né? E sim. Pagã. E o pai fica desesperado. Com 12 anos, os problemas, ele cuida, né, dos irmãos, mas ele tem problemas com dois desses irmãos, que são José e Judá. E Maria e José discutem o destino dele, com 12 anos.
quando ele tem aquele episódio do pergaminho no umbral, né? No Porque umbral 12 da anos também é a porta. maioridade judaica, né? Isso, isso. E aí Jesus questiona, né? Se eles não podiam idolatrar imagens, por que a razão daquele pergaminho no umbral da porta? E aí a gente é fascinante, é Questionador, né? fascinante, é fascinante, é As perguntas fascinante. continuam, não param, né? Isso, Questionador. E gostava de conversar com os mais velhos, né? Porque eu fico é, imaginando assim, ele menino conversando com as pessoas de 30, 40, 50 anos, e as pessoas falam, mas esse menino não entendem, né? não entendiam que estavam diante de um espírito altamente evoluído, que Muito ele boa a reunião mesmo de hoje. tinha Muito bom. criado Bom, tudo, os céus e a terra. bom, seguimos daí Hum. na próxima. Vamos fazer a prece de Vamos encerramento, lá, Vamos então. fazer Tiana. então o encerramento. Tiana? Continuemos com os nossos pensamentos firmes, elevados a Deus e a Jesus Cristo, nosso Mestre, e agradeçamos do fundo de nossos corações os ensinamentos desta noite. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós ao teu reino de bondade e sabedoria. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, a glória, a justiça e a majestade para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, damos por encerrada a reunião de hoje. Graças Amém. a Deus. Até a próxima, Gratidão. pessoal. Até a próxima. Até Gratidão. Até mais. a próxima. E